meu nome é Marcelo Zarski e você está no Bico do Corvo. Meu nome é Anderson Rosa, também conhecido pela alcunha de Frater Goya, e paranormalidade é a minha área de expertise. O meu nome é Douglas e não é sobre aptidão, é sobre como você é visto. Meu nome é Karine. Pequenos passos também te tiram do lugar. Meu nome é Karen Padrão e lembrem-se, porque tudo começa pelo sangue. Olha aí. Essa aí não tinha como roubar de você, essa daí. Não dá. Ai. Isso aí então, galera. Hoje estamos aqui com a Karen Padrão e mais Douglas e Karine, que também são do podcast, mas quase nunca aparecem por aqui, né? Os dois. Para falar com a Karen sobre o trabalho dela como dubladora e afins. Só fazendo um adendo, a Karen estava presente na última Campo Geek, que aconteceu recentemente em março, só que na correria toda lá a gente não conseguiu gravar com ela, teve algumas pessoas que a gente não conseguiu gravar, e daí a gente fez o convite para ela, pra gente estar conseguindo tá gravando depois, né? Talvez ela vai ser um pouco mais privilegiada que as outras, porque ela vai ter um tempo muito grande aqui para falar só com ela, mas vai estar muito legal. Então a gente vai falar um pouquinho do trabalho dela e coisas que ela quiser contar depois da nossa vinheta. Fiquem por aí. Então, assim, pontuando, né, pra galera, Karen, você trabalha como dubladora, eu vi lá, você canta também, que eu já vi também, já te stalkeei no Instagram. A gente já sabia um pouco de você também lá na Campo Geek, porque a gente fez uma colinha pra poder gravar com a galera, né? A gente não, o Goya fez, porque eu sou bem freestyle, assim, nesses negócios. Freestyle é preguiçoso. Mais ou menos, assim. Mas eu acredito no improviso. Então, acho que pra galera, assim, que não estava na Campo Geek e pra galera, talvez, que tem curiosidade de saber, era legal você falar um pouquinho mais, assim, sobre quem é você, qual que é o seu trabalho, como é que é isso, para dar um pontapé inicial, e a gente vai puxando os assuntos aí. Eu tenho umas perguntas depois para fazer. Beleza. Fique à vontade. Sou Karen Padrão, sou cantora, dubladora, narradora, atriz, gamer, mãe, um monte de coisa. Mas comecei minha carreira cantando. Eu comecei, na verdade, a cantar com 6 anos de idade. Cantava nas apresentações da escola. E aí comecei a cantar no colégio mesmo. Eu estudei no Colégio Notre Dame, em Ipanema, no Rio de Janeiro. E eu comecei lá e eu tinha banda também na época. Com 15 anos eu tinha uma banda de metal também, que eu gostava muito. E a gente fez um show na época eram bandas covers, né? E aí a gente fez show da banda Within Temptation. Só que na época eu não tinha começado a fazer aula ainda. Então eu fiquei dos 6 aos 15 anos cantando ali sem técnica, mas cantando, né? Então, aí com 18 anos que eu fui fazer aula, eu comecei mesmo, né? Aí fiz algumas apresentações, fui trabalhar nos Garçons Cantores, no Eclético, que era aqui do Rio. E foi onde eu comecei mesmo em palco. E aí fazia shows, comecei a fazer show na noite também. Aí comecei a fazer teatro musical. Por eu cantar, aí fazia musical infantil. E aí, por conta das peças que eu fazia, eu peguei o DRT de atriz. Porque para você ser formada em artes cênicas, ou você faz o curso, tirar o DRT, né? Porque formação de artes cênicas é curso ou faculdade. Mas para você tirar o registro profissional, que a gente chama de DRT, ou você faz o curso, faculdade, ou você tem número de peças, né? O provisório são 3 anos direto fazendo peças e o definitivo são 5 anos direto fazendo peças. Eu consegui pegar o definitivo, porque eu já estava há 5 anos, aí em 2018 peguei. Aí eu falei, bom, agora eu vou começar a fazer o curso de dublagem. Porque precisa ter o DRT, né? E eu falei, cara, não quero começar sem ter ainda, sem ter o meu registro de
de atriz. E aí comecei em janeiro de 2020 a fazer o curso de dublagem. Comecei presencial, aí veio pandemia. Aí tive que continuar remoto, né? E aí em 2020 mesmo eu comecei a dublar. Eu terminei o primeiro módulo do curso, aí meu professor me chamou para fazer vozerio, ponta, essas coisas que a gente faz quando começa. E aí em maio de 2020 eu comecei oficialmente a dublar. E aí fazendo canção de dublagem e também fui fazendo outras coisas. E aí tô aí. E aí em 2022 eu comecei a fazer narração de audiobook. Eu passei num teste da editora Arqueiro. Arqueiro e Sextante, né? As duas editoras são parte da mesma empresa. E aí desde 2022 também eu narro, já fiz locuções pro SBT também. Na época, em 2020 eu era streamer da SBT Games e depois de um tempo eles me chamaram para fazer umas locuções pro resort da Jequiti, o Jequitimá. Aí fiz umas locuções lá. Então a gente nessa vida de artista faz de tudo um pouco, né? E aí o céu é o limite. Que legal. Viu, você tava falando da música, né? Foi uma das coisas que eu percebi quando eu tava vendo algumas coisas suas. O Within Temptation, eu tava ouvindo o álbum deles semana passada, o Mother Earth, se eu não me engano, que acho que é um dos primeiros, assim. É bom pra caramba, assim. Eu gosto, não sou muito do metal, mas eu acho bacana algumas coisas, assim. Mas você falou da música e então, a música sempre esteve presente na sua vida, então, pelo que você contou, assim. E como que que nem você tem bastante dublagem, eu vi que você fez alguns musicais, né? Que nem, acho que o último lá do Mágico de Oz, como que é o nome? É isso, você fez uma das bruxas lá, né? A Nessa Rose, que é a irmã do protagonista. Aí, no caso, você faz a voz e faz as canções também. E no musical, você chegou a fazer o musical mesmo, fora do cinema ali, de dublagem? Ou não? Não, tá. o Wicked mesmo, não. Eu fiz musical infantil do Mágico de Oz. Ah, que legal. Aí, como Bruxa Má também, Bruxa Má do Oeste, só que aí no caso a Verde, que no Mágico de Oz ela não leva o nome Elphaba. É a Bruxa Má do Oeste. E aí é engraçado porque em 2015 eu fiz a audição pro Wicked musical mesmo, da Broadway. Mas não passei, mas foi onde começou a minha história com Wicked. E onde eu me apaixonei. E isso 2015, 2018 teve uma audição para um musical infantil, O Mundo Mágico de Oz, produção independente com músicas autorais, texto autoral também, inspirado no Mágico de Oz. Legal. Mas o cenário, tudo era muito bonito e era tudo ao vivo. As músicas eram autorais e a gente cantava ao vivo, o coro era ao vivo, e dançando e atuando. E era um diferencial de musical infantil no Rio, porque a maioria dos musicais infantis é tudo playback. Os atores, mas eles fazem playback das músicas originais, né? Então nós tínhamos esse diferencial por ser tudo ao vivo. E aí eu fiz o teste pra Bruxa Má e a música era muito, muito difícil. E aí eu lá quietinha, né, esperando a minha vez, eu tava afastada uns 2 anos já de teatro, de musical, porque eu tive que me mudar pro interior, aí quando voltei, e aí eu tava assim, cara, minha primeira audição, depois que eu tô voltando, não conheço ninguém no elenco, não conheço ninguém na produção, então vamos nessa, né, vamos. E aí foi engraçado que quando eu entrei para fazer a audição, e eu nunca tinha feito vilã, nunca. Aí eu falei, expliquei, né, um pouquinho, falei, aí já ficaram com aquela cara, tipo, ai meu Deus, não tá pronta, vai fazer a audição, mas beleza, vamos ouvir. E já tinham passado várias outras meninas cantando, e na hora do agudo, do refrão, que era bem beltado, né, que bem coisa de musical mesmo, né, todas estavam fugindo da colocação e indo mais para um lírico, para a cabeça, uma coisa mais um mix, alguma coisa assim. Eu falei, cara, na hora que eu for cantar eu preciso dar meu amo, tudo, eu preciso dar tudo de mim para poder ganhar ali, né. Aí beleza, aí todo mundo na banca assim, com uma cara, tipo, que fica aquela banca toda de pessoas vendo a audição, produção, alguns atores e tal.
Aí ficam com a mão no queixo, assim, te olhando, tipo, já estão cansados de audição o dia inteiro. Aí comecei a cantar, na hora do refrão eu fui, cravei a nota. Aí fizeram assim, mas não querendo demonstrar a reação, aí beleza, aí terminou. Aí falaram assim, você tem disponibilidade? Como é que tá a sua agenda? Que legal. Aí eu, não, tenho, tô livre e tal. Aí passaram assim os 3 dias, isso foi na época do carnaval. Passaram os 3 dias, me mandaram mensagem falando que eu tinha passado, que eu ia ser a Bruxa Má. Nossa, eu fiquei muito feliz. Porque muito do teatro, as pessoas acabam entrando ou fazendo alguma peça por ter contato, por ser amigo de alguém, ou já ter feito trabalho. E para mim foi muito gratificante voltar e passar numa audição sem ter costas quentes. Legal. E aí eu acabei fazendo várias peças com essa companhia. Que massa. Antes de eu passar aqui a bola, só para mim não monopolizar também, que o Goya já quer falar alguma coisa, mas só para apontar os ouvintes e as ouvintes, que nem a Karin comentou de alguns registros, né? Registro de cabeça, belting e tal, são técnicas de canto, né? Eu sou músico também, estou falando. Então, assim, o registro, voz de peito, voz de cabeça, são estilos diferentes de você projetar a voz e pensar como é que você vai projetar. E o belting é uma técnica específica, né? Assim, que o musical usa pra caramba. E quase esses cantores novos americanos, assim, todo mundo usa, né? Essa galera, Houston, todo mundo usava. Isso, exatamente. Então, e a minha pergunta agora pra mim fechar e passar depois a bola pros outros. Fazer isso num musical que geralmente tem dança, não é só isso, né? É muito diferente do que fazer, por exemplo, no palco com a banda, por exemplo, tocando. É mais difícil, é mais fácil. Como que é isso? Fala aí. É bem difícil porque tem figurino, que normalmente é pesado, e no caso dela era um espartilho apertadíssimo, que eu tinha pouquíssimo espaço para respirar. Então eu tinha... E tem isso, a gente ensaia normal nas passagens, em algum... Não no teatro em si, né? Em alguma sala de dança, alguma coisa assim, a gente ensaia em lugares assim. E aí tem os ensaios que a gente tem que ensaiar com figurino, com cenário, com tudo. E o figurino dela em si era muito apertado, e aí o chapéu era uma peruca. Porque era o chapéu com cabelo, peruca, era tudo junto. Então, o chapéu era feito com peruca de cabelo e era meio pesado, e aí a roupa também. Aí você tem que ver a varinha que você vai estar aqui, tem que estar encaixada direito, porque na hora de puxar ela tem que vir, você tem que pensar em tudo isso. E em dançar e cantar ao mesmo tempo. Quando a gente canta, tudo influencia. Até se você bota um salto alto, você vai ter mais dificuldade. Então você precisa ensaiar com um salto alto. E aí falar, não, aqui eu preciso me esforçar mais, ou já em movimentação, tudo isso cansa mais. Em palco de show, também tem suas dificuldades, porque às vezes a gente faz show de salto. Ultimamente eu tenho preferido fazer com botinha mais rasteira, uma coisa assim, para ficar mais livre. Mas às vezes a gente bota um salto, uma roupa mais assim. Então tem suas dificuldades e tem que ter presença também. A gente não simplesmente canta e fica parado ali. Não, a gente tem que ter entrega, tem que interpretar música, tem que chamar o público, tem que fazer a performance. Então você cantar num estúdio parado para um microfone vai exigir muito menos de você cantar num palco, de você cantar num teatro. E o teatro tem toda essa questão também de figurino, de cenário, de público. E às vezes o microfone falha, e aí você tem que cantar sem microfone, falar sem microfone. Então, tudo isso gera mais esforço, diafragma, muito controle, muita técnica, e é bem mais difícil. E aí, por isso que tem que ter o ensaio completo antes da gente finalizar e estrear. Porque tudo tem que dar errado nos ensaios. Ensaio geral, ensaio de coreografia, ensaio de tudo. Pra gente ver, esse figurino, ele tá tranquilo pra fazer. Esse não tá. Tem que ajeitar, tem que mudar, tem que... Entendeu? Então, é bem difícil. Entendi. E deixa eu te fazer uma pergunta. Eu tô aqui prestando muita atenção na tua voz, assim. E eu queria te perguntar, porque a tua voz
maravilhosa de ouvir. Assim, eu estou vindo aqui com fone. Obrigada. E é muito interessante, assim, eu me prendo muito a esse tipo de coisa. E eu queria perguntar se você sempre teve esse cuidado na dicção já desde quando você começou a cantar, ou você foi aprendendo e disse, não, eu preciso cuidar, né, da minha voz e eu vou criar a minha voz, ou isso já veio com você? A voz a gente a não ser que seja pedido, a gente não cria, é a nossa voz mesmo. Principalmente para dublagem, não existe voz feia. A gente não precisa fazer uma voz, uma cor, não precisa, porque a gente tem perfis para todo mundo. Então, a gente não precisa criar uma voz, mas o cuidado com a voz, onde colocar, a forma de falar e a questão da dicção foram coisas que, sim, que eu fui aprendendo, porque minha dicção antigamente era péssima. Eu, adolescente, isso que eu queria saber. Eu falava muito rápido. Hoje em dia eu ainda falo muito rápido quando eu converso até com família, avó, aí fala devagar que eu não tô entendendo o que você tá falando. Eu, desculpa. Porque a cabeça pensa muito rápido e enquanto eu tô falando uma coisa eu já tô pensando na outra. Então, para comunicar, para ser comunicadora, a gente tem que falar melhor e falar mais claramente. E antes não, eu falava muito rápido, eu não tinha técnica. Nas minhas primeiras peças de teatro, sem a técnica das aulas, eu cuspia o texto. Eu não aproveitava o texto. Eu falava, para de cuspir o texto. Aproveita. Curte a frase, curte a mensagem que você está passando. Não queira acabar logo. Você está ali na frente do palco, é teu momento. Então aproveita, fala, passa a mensagem. E às vezes na dublagem também eu acabo falando um pouco rápido a frase, não, ficou curto, fala mais devagar. Ou então ficou grande, encurta, fala mais rápido. Então tudo isso é o tempo inteiro, a gente. E então foram coisas que eu tive que ir aprendendo, me policiando. O teatro me ajudou muito na dicção, me ajudou muito a melhorar a dicção. A dublagem mais ainda, nem se fala. E a locução. A locução, eu comecei, na verdade, a fazer locução lá em 2018, que foi qual? Não lembro, acho que foi o Senai. Pediu, na época, atores e atrizes para fazerem locuções pro Exército no Rio Grande do Sul. E aí eu lembro que o primeiro que eu fiz era como montar e desmontar um fuzil. E aí, só que eles pediam com um sotaque neutro. Então tinha que falar vocês, mas tinha que falar por quê. E aí, pra mudar isso, carioca raiz. Mas o Fluminense tem mania, né? O nascido, né? Vocês têm uns vícios que transparecem, né? E aí o X, falar tudo muito chiado. Então eu tive que tirar tudo isso. Até, inclusive, quando eu fui pro Paraná, perguntaram, mas de onde você é? Que eu não identifiquei esse sotaque. Eu falei, não, que a gente tem que neutralizar. Então aí eu falei, vou levar isso pra vida logo, que aí me facilita. Então não fica um sotaque muito puxado, carioca ou carioquês, que a gente chama, né? O que a gente brinca é que a gente não consegue falar rápido chiqueiro e isqueiro e diferenciar. Vocês conseguem, a gente não. Se a gente falar chiqueiro, isqueiro, fica a mesma coisa, ó. Chiqueiro, isqueiro, 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 isqueiro. Genial. E me diz uma coisa, você citou pelo menos 3 ou 4 áreas de atuação, mas pelo menos aqui, vamos ver, a locução, a dublagem, o que mais? A locução, a dublagem, o audiobook, narração e o cantar, né? Sim. Ou interpretar, né, no teatro, peças e tudo mais. Como que você vê a diferença de atuação tua ou o preparo para essas 4 categorias, né?
O que torna diferente, né? Por exemplo, o que a locução tem diferente da dublagem, tem diferente da leitura de audiobook? Por exemplo, eu acho que a locução, que nem para rádio, que você vai fazer às vezes, ou até telenovela, não radionovela, coisas assim, é uma interpretação totalmente diferente. Sim. Né, o Manolo falou bastante sobre isso quando ele deu a entrevista pra gente. Dá um pouquinho da tua visão, da tua leitura disso. Então, a dublagem, ela acaba sendo um pouco mais livre do que a locução e a narração. Porque a dublagem a gente consegue criar em cima do que foi feito, sem perder o sentido. Por exemplo, a gente recebe um texto, na hora de... Isso a gente não recebe antes, né? A gente nunca sabe o que a gente vai dublar, a não ser que seja um teste, que a gente vai fazer um teste, passou no teste, aí sabe que passou, vai fazer. E às vezes a gente vai dublar, não sabe nem que passou no teste. Chega lá, passei, que legal, beleza. Então, muitas vezes a gente não faz ideia do que vai dublar. A não ser que seja também, por exemplo, eu terminei agora a novela Presente de Amor do SBT. Então, quando eu ia na Rio Sound, eu já sabia que eu ia fazer a Tomásia na Presente de Amor. Mas, no geral, a gente não sabe. Então, quando chega lá, tem o texto, tem a imagem, tem o que o ator e a atriz já fizeram. A gente tem que seguir aquilo que eles fizeram, passando para a versão brasileira, os nossos trejeitos, a nossa forma de falar, que é diferente de lá de fora, é diferente do espanhol, é diferente do turco, é diferente do inglês, do coreano. Então a gente passa para a nossa versão, para trazer a nossa nacionalidade. E o texto a gente fica mais livre para mudar palavras, sem mudar o sentido. A gente tem que passar exatamente aquela mensagem. Se ele está dizendo que vai a tal lugar, a gente tem que dizer que vai a tal lugar, mas não precisa necessariamente falar com as palavras que ele está dizendo. Até o Márcio Simões, ele fala muito uma coisa. O melhor que você pode fazer é olhar a tela primeiro, depois você vai ler o texto e depois você vai falar o que ele está falando com as suas palavras. Você entendeu a mensagem ali do texto, mas vai ficar muito mais natural se você falar com as suas palavras. Então a gente tem essa liberdade de criação na dublagem, de pérolas que a gente tem, até com Yu Yu Hakusho, com Tá Dando Onda, você taca a mão pra ver se quica, essas coisas não tá no original. A gente passa pro português, né? Então, faz a nossa versão brasileira com as nossas piadas daqui. E dá essa... É muito difícil, mas tem essa vantagem da gente poder mudar. Na locução e na narração, a gente não pode mudar nada. E rapadura doce, mas não é mole, não. Pois não tem lá, tem aqui. E assim como tem piadas lá que não funcionam aqui. E aí, para mudar? Às vezes um trocadilho não dá. Então, o diretor tem que penar para conseguir fazer um trocadilho em português que faça sentido no que fez em inglês. Então, assim, na locução, a gente tem que fazer exatamente o que o cliente pediu. A gente não pode mudar. Só que a locução, ela tem uma entonação maior. Ela tem uma... Não aquela coisa de supermercado, né? Mas cada um tem uma forma de você fazer. Por exemplo, uma campanha de Dia das Mães no Boticário. Você vai falar com um tom mais doce, você vai falar com uma coisa assim, chamando mais, uma forma mais materna. Uma locução para um comercial do Bob, você vai chamar para a pessoa comer, então você tem que vir com uma alegria maior, uma viagem ou coisa do tipo. Você tem que falar com intenções diferentes, mas mantendo ali o texto que o cliente pediu. Na narração de audiobook, você não pode mudar uma palavra. Nenhuma, sequer. Se está escrito para, você tem que ler para, não pode ser pra. Se está escrito nós estamos aqui, tem que falar nós, a gente está aqui. Não. Na dublagem a gente poderia falar, a gente está aqui hoje. Você pode mudar. Na narração, não. Tem que ser tudo que está escrito. E de todas essas artes, a narração ela é a mais trabalhosa, porque a quantidade de palavras que a gente fala é muito maior. Em 2 horas de narração, eu falo por 2 horas. Em 2 horas de dublagem, eu não falo por 2 horas.
vou falar ali por, sei lá, 14 minutos no total. Porque na dublagem eu tô ali no estúdio por 2 horas, vou dublar 40 loops, mas que é dividido em loops, né? Cada hora da dublagem tem 20 loops, cada loop tem 20 segundos. Então, fazendo as contas, cada hora dá mais ou menos uns 7 minutos falados. Mas de cena, a cena inteira durou esse tempo todo de 20 loops, 40 loops em 2 horas. Mas tem outras coisas ali. Mas, por exemplo, em um loop inteiro de 20 segundos, eu posso ter uma fala só. Então, eu fiz um loop. Tem lá, um bom dia. Ontem mesmo, eu fui dublar uma novela que eu tô fazendo e eu fiz 3 horas falando muito pouco. Eram 3 levas diferentes, então eram 9 episódios. Então tinha leva de 3 episódios que eu entrava em um só falando 3 falas. Mas aí eu ganho a hora cheia, porque, né, é equivalente ali à produção inteira. Já na narração, não. As 2 horas que eu tô ali, eu tô falando, eu tô narrando, eu tô lendo, e cansa. E aí chegam momentos que o seu cérebro muda o que você tá falando. Você vai falar algumas palavras e você confunde. Até assim, dia, noite, você fala, estava lá durante o dia, você fala, estava lá durante a noite, aí vem na correção, pô, como que eu falei noite se estava escrito dia? Mas o seu cérebro te confunde durante muito tempo você falando. E é isso, e aí tem os personagens na narração, que quando a narração de um narrador só, você faz todas as vozes de todos os personagens. Isso que eu ia perguntar para você. Tem o audiodrama, não. O audiodrama são várias pessoas fazendo tipo uma radionovela, né? Tem vinheta, tem música, tem encenação, tem música ambiente, tem barulho externo. Um que eu fiz foi o 1984, que foi narrado pelo Lázaro Ramos. Aí teve Matheus Solano, uma galera bem legal. E aí eu fiz algumas pontas, tipo dublagem mesmo, só que na narração, tá até na Audible. E eu fiz uma menininha de 9 anos, super perturbada, porque esse 1984, tipo, vamos lá, vamos enforcar o cara e vamos comemorar isso, e uma menininha falando para fazer isso. Aí fiz mais uma coisinha e cantei 2 músicas. Então, e aí foi o perfil. A Karen, ela consegue fazer essas personagens, ela vai. Pega outras pessoas para fazerem as outras vozes, os vozerios, as encenações. E na narração de um narrador só, não. Aí que ele faz tudo. Tem empresa que pede pra gente fazer as vozes bem características, e tem outros que não, só uma nuance, ou então só muda um pouquinho, não precisa, tipo, voz masculina, não precisa fazer uma voz masculina, faz um pouco mais assim, mas outros não, pedem arqueiro, por exemplo, eu faço vozes bem diferentes. Se é idosa, eu pego uma coisa mais assim e falo ela assim. Se é um idoso, eu falo mais assim, não sei o que, então pede mesmo pra fazer uma coisa até um pouco caricata. E a gente vai seguindo o que vão pedindo. Pois é, e justamente eu ia te perguntar isso, se na narração você também meio que atua um pouco, né? Porque às vezes, que nem na dublagem, não é que não atue, mas na dublagem você tem a cena ali, você tem uma coisa mais pronta, né? Que você tá vendo e que você vai, entre aspas, entrar naquela vibe. Agora, no livro, você já tem que pensar mais a obra, né? Ambos têm que atuar muito, porque assim, a dublagem eu acho até mais difícil. Por quê? Por mais que o ator esteja ali com a cena pronta, a gente não tá na cena. E a gente não viu a cena antes, a gente tá vendo naquele momento. Então, às vezes, por exemplo, teve um dorama que eu fiz recentemente, que era uma coisa curta, mas era muito intensa. Era uma mãe que estava se salvando a filha e se entregando para salvar a filha. Então era uma coisa muito pesada, ela ia ser queimada, estava sendo queimada. Então a emoção de estar tipo, não leva minha filha, me leva. E isso, mesmo que curto, ali 20 segundos eu passando, eu tenho que estar na mesma emoção que ela. Eu tenho que estar vibrando da mesma forma que ela, coisa que ela ensaiou durante vários dias. Teve tempo de estudar, de criar a personagem ali, que ela só fez aquela. Eu ali tô fazendo várias coisas. Tipo, nesse momento tô fazendo a mãe, depois eu posso fazer uma garçonete, aí depois eu posso fazer e tudo assim, né? Então,
Era uma cena rápida, mas que precisava muito de interpretação. Porque como é que você vai fazer uma mãe se sacrificando por uma filha, morrendo queimada? Como é que você vai fazer isso se você não é ator, se não é atriz? Não dá. Não dá. E aí a narração também. Só que a narração, você tem o enredo, você faz a narradora, faz quem está contando a história e faz as falas. E tem que ter a interpretação. Só que tem que ter a diferença da narração para a fala. Então, num momento eu estou contando a história, então é mais linear. Não pode ter surpresa, não pode ter espanto, porque a narradora, tecnicamente, já sabe a história toda. Então, quando vai para a personagem, aí você bota emoção. Às vezes, por exemplo, tá dizendo que tá comendo alguma coisa, então você faz barulho como se a pessoa estivesse comendo para passar isso, e é a realidade para quem tá ouvindo. Tá chorando, então tem que fazer o choro, tem que fazer a voz. E eu disse com voz embargada, então tem que fazer com a voz embargada. Então tudo isso necessita ser ator. Até pergunto, precisa ter DRT para narrar, para dublar? Sim, porque senão você não vai fazer um trabalho legal. Entendeu? Você não vai entender o que aquilo passa, você não vai saber sozinho criar aquelas emoções que você não está acostumado. Entendeu? Acho que o Douglas levantou a mão para falar. Você chamou atenção ali que você falou quando começou a fazer curso de dublagem, né? Se especializar na dublagem. E a tua carreira é relativamente bem nova na dublagem. Sim. E daí você apareceu ali na Ordem Paranormal, que é um fenômeno. Começou com RPG, com um livro, e hoje eu já nem sei o que tanto tem, de tanta coisa que tem. Como que foi esse processo de cair numa franquia que tem um público gigantesco no país e que tem tantas vertentes, assim, tanto que agora você tem, tua personagem tem a própria animação, né, o próprio conto animado. Olha, eu não tinha ideia quando eu fiz o teste. E quando eu fiz o teste, eu tinha acabado de fazer 2 anos de dublagem. Então eu tava bem no início, né? Ainda tô no início, comparado aos meus colegas, eu sou um neném na dublagem. Vou fazer 6 anos ainda de dublagem, então eu tenho muito a percorrer aí, né? E eu era mais ainda, tinha 2 anos. Aí eu fiz o teste, eu fiz o teste pra Agatha e fiz pra Mia também. E quando eu passei, eu fiquei muito feliz, que esse é o primeiro game que eu ia dublar, ainda mais de voz original e, né, nacional. E eu falei, pô, que legal. Mas eu não sabia o tamanho. Eu não sabia a magnitude que era a Ordem Paranormal. E eu só tive um pouco da ideia quando lançou o trailer. Que eu não entendi o que estava acontecendo. Eu sei que eu fiz o teste, aí quando a gente começou a gravar, eu sabia quem era o Selbit, por fazer live também. Eu sabia que ele era streamer, que ele jogava e tal. Mas eu não tinha conhecimento mais a fundo, né, da carreira dele, do que ele criava. E aí, na primeira sessão de gravação, era sempre a Dumativa entrava com a gente, o Fred entrava como diretor de dublagem e o Selbit entrava junto como diretor criativo, né, e dando alguns complementos ao que o Fred falava. O Fred, ele entrava com a parte técnica de dublagem, interpretativa, e o Selbit com a ideia do que era tudo, porque a gente não tinha referência. Eu não estava dublando, eu estava localizando uma voz original ainda, né? Que game a gente chama de localizar, não de dublar. Porque não tem a imagem. E as referências que eu tinha eram as carinhas da Agatha que tem no jogo. Essas expressões dela, se ela estava pensativa, se ela estava mais assim, se ela estava com raiva, se ela estava virando o olho. Então era mais ou menos isso, e o Selbit me contando o que estava acontecendo. Tinha o enredo ali. Só que já de cara eu comecei a ele. Você sabe a importância, né, da Agatha, que ela é minha favorita e a favorita do fandom, né? Aí eu vou saber. Vamos saber que ou vão me odiar ou vão me amar. Não tem um meio termo. Beleza. Aí a gente ficou uma sessão inteira praticamente achando a voz dela. Ele já tinha me aprovado e os testes foram feitos às cegas. Ele não sabia quem era quem. Renomearam os áudios.
E aí ele tava em dúvida entre o meu áudio e mais uma pessoa, não sei quem é, e aí ele me escolheu. Aí fiquei, muito feliz, e aí a gente ficou achando o mesmo ponto certo ali da Agatha, até que a gente achou aí ele falou, é isso, nunca mais esqueça, fica assim pra sempre. Eu falei, tá bom. Aí gravamos, aí eu não conseguia gravar muito mais de 2 horas, né, porque exige muito. E resseca muito as cordas vocais, então tem que beber muita água. Então, assim, eu sempre, quando ia fazer a voz da Agatha, eu fechava o dia inteiro para isso, não cantava, não fazia nada além depois, né? E aí saiu o trailer. Eu não tinha seguidor nenhum praticamente no Twitter, e do nada começou a aparecer seguidor, comentário, não sei o quê. Eu falei, gente, o que tá acontecendo? Eu não uso Twitter. Aí quando eu olhei, aí o Fred na época falou, saiu o trailer do Enigma do Medo e descobriram que você é a Agatha. Nossa, eu tava pronta pra entrar no palco pra cantar, pra fazer um show. Falei, Jesus, ou eu vou entrar deprimida, ou... Aí fui ver, nossa, pessoal, e aí fui ver o trailer que eu tinha visto ainda também. Eu falei, nossa, ficou muito legal. E todo mundo, né? Todo mundo, só gente de peso ali. Falei, cara, ficou muito legal. E aí todo mundo elogiando muito, falando, meu Deus, maravilhoso, nossa, a Agatha tem voz, não podia ser outra pessoa. E ficaram muito, muito eufóricos. Eu falei, aí eu comecei a chorar. E aí foi aí que eu comecei a entender um pouco o que é a Ordem Paranormal e o que isso significa para os fãs, né? E até hoje eu me surpreendo com eles. Eles são uns queridos, sempre muito respeitosos. Respondo todo mundo, falo com todo mundo. Às vezes, quando eu não consigo responder todo mundo, eu falo, gente, tô muito enrolado, mas vou responder. Aí falo com todo mundo. Mas eles... E aí saiu muitas coisas, né? Eu terminei o jogo, quando a gente terminou de fazer o jogo todo, e o jogo saiu. Foi mais euforia. Teve a BGS em 2013, que a gente foi com o jogo pra lá. Fiz, né, a surpresa lá com o Selbit também, foi incrível. Os fãs foi meu primeiro contato físico com eles, eu não tinha ideia. Terminou o painel, eu ia voltar pro camarim, ia voltar meu passeio na feira. E aí tinha se formado uma fila, assim, de pessoas, e eu não entendia. Aí a do Matheus falou, eles querem tirar foto e pedir autógrafo pra você. Eu falei, claro! Eu fiquei mais de 1 hora ali. E eu fiquei, nossa, sério, não tinha ideia de como era isso e como é gratificante. E aí... Fala. Tanto que no Campo Geek, a gente postou só um símbolo ali de Ordem Paranormal e não colocou legenda nenhuma. É um dos 5 posts mais engajados do perfil, desde que o perfil foi criado. Sim. E quando a gente fez o post de anúncio da Karen, mesma coisa. Seguiu, 1.000 curtidas de um dia para o outro, assim, coisa que para um perfil pequeno, de um evento pequeno, a gente nem sonhava. Aí tinha gente lá de Londrina, de outras cidades, o tráfego está sendo mal feito, porque está chegando aqui. Eu falei, não tem 1 centavo de tráfego, não, é alcance orgânico mesmo. Isso aí. Então foi um negócio absurdo. E o painel estava lotado, fez fila para o pessoal tirar foto também. Então é um fandom gigantesco que, interiorzão do Brasil tá cheio de gente lá que conhece a Ordem Paranormal, um negócio absurdo. Não, no mundo todo. E aí até teve uma polêmica no Twitter, e aí algumas pessoas que não são, né, do meio se surpreenderam que o Selbit tinha fã no Japão, na Rússia, na França. Aí, gente, é uma coisa mundial. Ele dublou, botou a localização em outros idiomas também do jogo. Em espanhol e inglês. E foi na BGS 2023 que a gente anunciou que ia ter Enigma do Medo em espanhol e inglês. Então, foi uma coisa muito, muito, assim, revolucionária também. E eu cheguei a fazer teste para fazer a Agatha em inglês, só que aí, quando eu mandei para Domativo, o Selbit já tinha fechado com a pessoa lá nos Estados Unidos. Aí eles falaram, gente, você ferrou a gente numa coisa, porque agora todo mundo, as meninas que vão fazer em espanhol e inglês, vão ter que fazer exatamente o que você fez. Eu falei, foi mal. Mas ficou muito legal. E aí, depois que terminou o jogo, eu achei que tinha acabado, né? E aí veio o Natal Macabro, ele me chamou para participar. Depois veio o Hexatomb, ele me chamou para participar. Aí teve publi também da Jambô.
E o conto da Agatha. E fora outras coisas também, outras páginas que às vezes me pedem alguma coisa, fecham algum áudio comigo. Os fãs também pedem, então acho que a Agatha vai ser para sempre, assim, vai ter muito dela ainda por aí. Espero, né? Karen, falando disso, de personagens e coisas que você fez e gostaria de fazer, o Douglas, a gente estava conversando até sobre quando a gente ia gravar com você, eu falei, a gente vai gravar com a Karen, deu certo e tal. Ele falou, eu tava trocando uma ideia com ela no Instagram sobre Dragon Ball, né? E assim, fora Dragon Ball, que pelo jeito você deve ser bem fã, o que você gostaria de estar fazendo, assim, porra, me chama pra fazer isso que eu iria, tipo, fala aí pra gente. Tem vários universos que eu sou muito fã. Além de Dragon Ball, Harry Potter eu sou fã desde pequena. E a série tá vindo aí, eu assim, meu Deus, onde vai ser dublado? Eu quero muito dublar qualquer coisa. Harry Potter, Disney, cantar e dublar Disney, que eu sou apaixonada desde pequena. Eu, quando era pequena, tinha muita crise de laringite, fechava a garganta, essas coisas. E eu só me acalmava pra fazer a nebulização quando minha mãe botava a Bela e a Fera. Que era o meu desenho da Disney favorito. E aí... Só que eu não falava o R, eu falava bem a fera. Mamãe, bota a Bela e a Fera. E ela botava. Então, Disney, Harry Potter, Star Wars eu gosto muito também. Então, a minha camisa aqui da Princesa Leia. Game of Thrones, eu sou muito fã. Casa do Dragão era algo que eu gostaria muito de fazer também. Manolo realizou meu sonho de fazer Super Mario, que é meu jogo de infância, me fez chorar no estúdio também. Infelizmente não fiz o segundo. Meu sonho era dublar Rosalina, que eu jogo com ela desde pequena, mas não foi dessa vez. Tem muitas coisas, muitos universos que eu gosto muito, que eu sou muito fã. Então, Wicked era meu sonho também e consegui fazer. E assim, foi uma surpresa, um presente, porque eu não pedi. No caso do Wicked, eu acho que é a Andrea e o Gustavo, que o Gustavo é o diretor de canção, eles sabiam que eu era fã. E eu tinha feito em 2023, eu tinha passado no teste para fazer o Trolls 3, que eu fiz a Veludo, a vilã. Foi meu primeiro papel grande no cinema e ainda cantando, né? E foi a mesma coisa do Enigma. Eu falei, cara, ou vão amar ou vão detestar, porque é a primeira vez que vão ouvir minha voz de fato no cinema. E aí eu falei, cara, será que vão gostar ou vão achar que algum, sei lá... às vezes tem alguns casos de cliente que pede Star Talent, né? Como teve o caso do Enrolados com Luciano Huck, que foi um fiasco na dublagem. Eu falei, gente, ou vão pensar que é Star Talent ou vão gostar muito, vão perguntar quem é. Então, assim, fiquei muito feliz que teve um resultado positivo e gostaram bastante. A direção da Andrea também impecável, ela é muito minuciosa, muito detalhista e cuidadosa. E a Universal também gostou muito do meu trabalho. E aí, quando surgiu o Wicked, tinha que fazer teste também para os protagonistas, porque as duas, que é a Elphaba e a Glinda, a Universal queria que fossem a Glinda e a Elphaba de cada país, né? Que fazem o musical. Todo o país que tem um musical queriam que fossem as mesmas, né? No caso, a Mira Ruiz e a Fabi Bang. E aí o restante do elenco, eles acabaram pegando pessoas que eram muito fãs mesmo. O João Vitor Granja, que é muito fã, ele fez o Bock. Eu, muito fã, fiz a Nessa. O Rafael, fã, não tão fã quanto a gente, mas muito fã também, e cantor de musical e tudo. E aí ele fez o Fiero. E outras pessoas também do elenco foram escolhidas a dedo para isso. E nesse caso, que teria teste, a Universal queria teste para esses 3 personagens, o Bock, a Nessa e o Fiero. Só que a Andrea falou, não, eu já tenho as pessoas. E aí mandou, e aí falaram, não, beleza. Legal. Daí lembraram também, né? E aí
confirmaram e a gente fez. Só que eu não sabia, eu só fiquei sabendo perto da hora. Me fizeram chorar também. Cara, nesse caso aí, por exemplo, a gente tá falando bastante, você falou bastante do processo de dublagem ali, né, de, sei lá, de narração e outras coisas assim também. Mas de musical, por exemplo, pra você que canta, né, tem banda, tudo, né, tem essa vibe. Pra dublar, por exemplo, um musical, vocês não pegam a música antes pra ouvir? Nada? É tudo, tipo, na hora? Caraca, mano. Difícil pra caramba isso aí. É meio que de improviso, assim. A gente vai fazendo por partes, né? Uhum. Por exemplo, no caso da Nessa, eu já sabia algumas coisas. Além da Nessa, eu fiz os coros também. De todas as músicas que tinham coro, o Gustavo falou, vou te aproveitar pros coros. Eu falei, ele vai ter um Wash Your Day, vou fazer um Wash Your Day, que é a minha música favorita do musical. Aí ele, se der tempo, eu falei, vai dar tempo. E aí, por exemplo, o One Your Day, ela é de um jeito no musical, todo mundo conhece dessa forma, e no filme foi diferente. Foi parecido, mas foi diferente. Então eu aprendi ali na hora. Muitas coisas eu já sabia, mas o resto eu aprendi na hora. Uhum. Mas como que é o processo? É igual a dublagem. A gente assiste, escuta, ensaia e grava. Só que na canção demora mais um pouco, a gente ensaia mais vezes, a gente escuta mais vezes, porque às vezes a gente tá vendo melodias novas. Então a gente precisa decorar essas melodias novas. E reproduzir ali com a fala, com o tempo, com tudo. E sem referência antes, né? Uhum. Então, vai por partes. É sempre por frase ou estrofe. Por exemplo, da Nessa, que ela essa música do último filme. Salve o meu amado, a meu bloco fique ao meu lado. Então, ou eu pego essa parte toda, ou eu pego primeiro. Salve o meu amado. Peguei isso? Beleza. Aí ensaia, grava. Entendi. Aí vai. O meu bloco fique ao meu lado. Aí passou, beleza. Foi, próxima parte. Não corra, pois não há o que me reste. Aí faz. Aí a atriz faz de um jeito diferente que é do musical. Então volta várias vezes pra acertar a nota ali. Nananana, e o tempo. Aí beleza. E aí é cinema. Então ela tá com uma emoção diferente. E aí, às vezes, você tem que criar um pouquinho ali pra dar um pouco mais de emoção se tá faltando. E aí, beleza, terminou. A gente não grava a música inteira assim, tipo, vou fazer ela de uma vez. Não, é por partes, já foi, você não vai nem ouvir. Entendi. Entendeu? Então, e às vezes a gente faz canção que a gente sai do estúdio e não lembra nem o que cantou. Não lembra nada, não lembra uma frase. Uhum. E às vezes faz muitas coisas, mas todas são assim, todos os solos. Tipo, Frozen, quando elas foram gravar as músicas de Frozen, mesmo processo. Não gravaram a música inteira assim, partezinhas, estrofe por estrofe, frase por frase, entendeu? Então é o mesmo processo de dublagem, a gente não leva nada pra casa. Caramba, pô, difícil esse negócio. Essa semana mesmo eu tava assistindo o K-Pop Demon Hunters, que eu não tinha visto ainda, e até tem alguém do grupo que falou pra gente, pô, é muito bom, assista e tal. Aí eu falei, vou assistir, né? E eu não conheço K-pop, não sou do K-pop nem nada assim, mas eu botei pra ver, a animação é tão bonita, tão bem feita, e daí começam as músicas, e as músicas são tão assim, grudentas, vamos dizer assim, nesse sentido. Daí eu fiquei assistindo o som original, porque tem toda a história da menina que falaram que ela era muito velha pra cantar K-pop, daí ela foi lá, gravou. Uma idol. Gravou o filme. Então, ela foi, gravou e ganhou o Oscar ainda, né? Tipo, eu achei nossa, foi um tapa na cara. Eu achei sensacional. Assim, é incrível a história dela. Mas eu fiquei pensando, cara, como que é pra gravar? Porque daí no K-pop tem esse lance de belting, tem todas... mas é diferente, sabe? Aí eu falei, como que fizeram isso pra gravar? Essa que era a minha curiosidade, por isso que eu perguntei pra você. Falei, caraca. Aqui quem faz a principal é a Ana Lu, né? A Ana Lu, ela é incrível, ela canta muito, ela é de musical há muitos anos. Ela começou no Eclético também, mesmo lugar que eu, e ela tem uma técnica absurda. Hoje em dia ela tá em cartaz com o Tina, ela é a Tina Turner. Que legal. E ela tem uma técnica muito incrível, que é só uma pessoa como ela mesmo para chegar na Golden, por exemplo, que é essa música. Porque ela é muito aguda. Eu nem ouso. Entendi. Eu vou ter que me matar para cantar essa música, porque ela é muito aguda, é muito.
Mas a Karine levantou a mão. Fala, Karine. Karine. Puxando aqui sardinha um pouco agora pro nosso lado. Foi seu primeiro evento fora do Rio de Janeiro. Você gostou? Como que foi pra você? Eu amei. Do início ao fim. Toda a recepção, todo o carinho de todo mundo. Vocês, todo mundo do hotel, do evento. Todo mundo me tratou muito bem. Foi, assim... Eu não tenho palavras. Eu saí de lá chorando com vontade de ficar. Vontade de voltar. Falei, eu quero ficar aqui, eu quero voltar. Eu encontrei com o Gabriel, inclusive, ontem. O filho da Mariana Torres. E ele falando, dá uma saudade de lá. Eu falei, pô, demais, cara. A pessoa é muito legal. E o evento foi muito bonito. No dia que eu fiz o painel, eu não consegui curtir o evento porque era muita coisa. E aí eu fiquei bem cansada e tinham marcado 1 hora só de fotos. Aí na hora os fotógrafos falando, 1 hora. Eu, não, vou ficar até o final. Porque, pô, chatão, né? A pessoa tá lá 1 hora na fila, chega na vez dela, não, acabou, não vai tirar. Uhum. Eu falei, não, fica até o final, não tem problema. E aí eu fui no dia seguinte, antes de viajar, antes de pegar o voo pro Rio, eu falei, não, eu quero ir agora pra ver. Aí eu vi todos os estandes, fui todas as barraquinhas, comprei um monte de coisa, fui à falência, foi ótimo. Eu amei. E deixa eu fazer uma pergunta, então. Dentro do RPG, por exemplo, nas fichas de personagem, então você tem suas qualidades, né? Você tem a destreza, você tem o carisma, você tem tudo. E eu percebi nas conversas que a gente fez com os dubladores que o item que mais pesa na ficha de vocês, pelo menos é a sensação que a gente tem, é o emocional. Porque todos vocês, assim, durante as conversas, durante as falas, a Mariana Torres, por exemplo, se emocionou demais durante a nossa conversa. E parece, assim, que é uma das qualidades que vocês têm por excelência, né? Como que você se enxerga nisso? Eu acho que sem a emoção, sem o sentimento, não existe arte, né? O principal motivo, acredito, que nunca a inteligência artificial vai substituir a gente. Porque se não tem alma, não existe arte. A arte é alma e vice-versa. Então, a emoção é algo que é muito difícil de controlar. E a gente tem que ser, a gente é treinado para isso, para controlar a emoção, para demonstrar o que precisa ser demonstrado, mas tem momentos que a gente não consegue. E tem momentos que a gente está dublando, às vezes eu tô narrando, eu tenho que parar para chorar. Às vezes eu tô dublando, eu tenho que parar para chorar. Então, tem algum, e inclusive quando a gente faz alguma produção que é baseada em fatos reais, por exemplo, mexe muito com a gente. Dependendo do que a gente está fazendo. Às vezes só de estar ali, fazendo um vozerio, a gente já sai abalado. Porque é aquilo, a gente está aqui atrás da televisão, no microfone, mas a gente está dentro da cena. Então a gente está respirando ali junto com a cena. E narrando a mesma coisa, a gente está dentro da história, a gente está passando a história, então a gente está vivendo aquilo. E às vezes acontecem coisas ali que tocam em feridas nossas, tocam em emoções nossas, tocam em momentos que a gente teve na vida, tocam em gatilhos. O tempo inteiro acontece de despertar gatilho. Eu tive um episódio, inclusive, que eu xingo o Milton Parisi até hoje. Porque ele é meu amigão, adoro ele. Eu tinha acabado de ter minha filha, tinha, 2 meses de pós-parto. E aí fui dublar com ele na Drymark. E era um documentário. Só que documentário, normalmente, você não dubla ator, né? Você dubla pessoas. Você dubla pessoas passando por casos reais, né? E era para dublar uma mãe num vídeo, brincando com os filhos numa pracinha. Só que era um vídeo de lembrança. Quem estava vendo o vídeo era o pai dessa mãe, o avô das crianças.
E aí, só que acontece que a mãe que eu estava fazendo foi assassinada. Foi uma execução, né? Parece que o marido dela devia dinheiro, alguma coisa. Mataram os filhos na frente dos pais e depois mataram a mulher, eu, no caso, que dublei, e mataram o cara. E eu tava gravando a memória de uma mãe que teve os filhos assassinados e foi assassinada. Eu não tava dublando uma atriz interpretando. Eu dublei uma pessoa que foi assassinada. E uma mãe. E eu tinha acabado de ter filho. Eu falei, vá para aquele lugar, Paris. Porque eu terminei, eu comecei a chorar. Porque pós-parto tem, a Karine sabe, a gente tem uma emoção que a gente não controla. A gente tem queda de hormônio, um monte de coisa, e a gente fica irreconhecível. Então, assim, tudo afeta, a gente acha que o filho vai morrer, a gente fala que acha que não vai dar conta. E aí vem um negócio desse, que você se coloca no lugar de alguém e você tem que passar essa emoção. Nossa, foi... Até hoje eu lembro disso. E tem alguns outros casos também de pessoas que dublaram coisas que são dores delas, ou que são gatilhos, ou que são medos. Então, tudo isso mexe muito com a nossa emoção. Então, quando a gente vai para um jogo de RPG, a gente está vivendo aquilo, a gente está vivendo aquele personagem. Então, a gente está passando por tudo que ele está passando. Então, vem toda a emoção, é inevitável. Fala, Marcelo, depois eu tenho outra pergunta. Ah, tá. Não, eu queria puxar voltar ali pro que a Karine comentou da Campo Geek e puxar um assunto, talvez, que seria interessante. Falando em família e tal. A gente estava conversando depois assim, pós-Campo Geek, assim, com a equipe, porque assim, eu e o Goya, a gente ficou o tempo todo escondido, né, lá, assim, a gente não conseguiu. A gente conversou com todo mundo ao mesmo, né, com as pessoas com que a gente conseguiu, mas a gente estava o tempo todo lá atrás gravando. E daí depois conversando com o Douglas, com a Karine, com o pessoal da equipe, assim, daí o Douglas falou, eu falei, né, poxa, a gente não conseguiu gravar com a Karen, né, e tal. Ele falou, nossa, cara, teve uma história muito legal que aconteceu com ela na Campo Geek e tal. Eu falei, putz, será que ela se importa de eu falar sobre isso? Que é uma história com o seu pai. Sim. É isso. Como que foi isso daí? O Douglas comentou alguma coisa, mas vendo de você, que aconteceu algo bem interessante aqui na Campo Geek, Campo Mourão. Conta essa história aí pra gente. O meu pai biológico, ele é de Florianópolis, né? E eu perdi contato com ele desde bebê, eu não o conheci. E coisas aconteceram na família e eu só fui ter contato com ele novamente em 2020. E aí a gente se falando desde sempre. E aí questões que eu não conseguia ir visitá-lo, ele não conseguia vir para cá e a gente tentando. E a gente se falando e se conhecendo, né? Uhum. E aí surgiu o Campo Geek. Veio a Karine e o Douglas para salvarem uma história, né? E ele mora hoje em dia em Palhoça. São 12 horas de viagem até Campo Mourão, mas é mais perto do que o Rio. Ele pegou um ônibus e veio, né? E eu falei para ele, pai, eu vou para Maringá, Campo Mourão, eu vou descer no aeroporto de Maringá, depois eu vou para Campo Mourão. E queria saber se você consegue ir lá. Ele já me fala o hotel, me fala as passagens, onde eu vou comprar as passagens e a gente vai se ver. Aí eu fiquei toda empolgada, né? E aí eu cheguei na sexta, ele chegou no sábado de manhã. E aí a gente foi se encontrar pela primeira vez. Eu não lembro, né? Eu era bebê. Uhum. Minha mãe se separou dele, eu tinha 6 meses. Nossa. Mais ou menos. Minha irmã que conviveu mais, ela conviveu até os 4 anos. Eu não tinha contato nenhum. E aí fui encontrar meu pai e antes de ir pro evento, né? Ele foi me encontrar lá no hotel. E aí foi aquilo, um abraço de anos acumulados e muita conversa para botar em dia, muita emoção, muita... Nossa, eu não tenho palavras.
Foi assim, marcou a minha vida, marcou minha história, marcou a história do meu pai também. E ele me vê trabalhando também, ele acompanhar meu trabalho, e ele ficou ali do lado do palco vendo, orgulhoso, tirando foto, fazendo vídeo. Ele não conseguiu ficar muito tempo, porque ele não pode ficar muito tempo em pé. Aí foi pro camarim, aí até na hora das fotos eu pedi para alguém ver se ele estava bem. Aí falaram, olha, ele tá ótimo, já dormiu no sofá, falou que tá tirando cochilo, tá super bem. Eu falei, então tá bom. Então, aí ele foi depois, no domingo, foi comigo até o aeroporto, ficou esperando até eu embarcar. E ficou uma saudade imensa, mas já ansiosa para o próximo encontro. Mas foi, além de ter sido meu primeiro evento fora do Rio, foi um reencontro de 2 vidas, de uma história. Então, mais uma vez, muito obrigada, Douglas e Karine, por isso. Porque além de terem me dado a honra de participar do evento de vocês proporcionaram um encontro meu com meu pai. Então, obrigada. Imagina. E foi assim, a gente tinha ali já estava ali quase tudo definido para o evento. Aí eu tinha ali uma possibilidade ali de trazer mais alguém. Eu falei, meu Deus, e agora? Vai trazer quem? Falei, eu vou atrás de alguém de ordem paranormal, que o pessoal tanto pede. Aí passei por todos os desenhistas. É um pessoal bem introvertido. O pessoal, não, eu não faço evento não, eu não falo com os outros não, Deus me livre. Eu falei, e agora, cara? E agora? Aí, tipo, meia hora depois apareceu um post sugerido da animação ali, do conto animado. Daí eu fui olhar, falei, caramba, vou tentar contato com ela para ver. E foi assim, a gente conversou acho que num dia à noite, 2 dias depois eu já estava com o vídeo dela pronto pra gente já. Foi muito rápido, nossa, foi incrível, foi incrível. E bombou também, porque o pessoal falou, vem pra cá, vem pra minha cidade, vem pra isso, me chama que eu vou. Pediram muito Curitiba também, o pessoal das redondezas pediram muito. Então, assim, não sei, talvez o Douglas já tenha pensado nisso, já tenha tomado algum passo, tomado alguma ação aí. Se não, fica a dica. Eu acho que a gente podia, de repente, talvez, ou até no Bico do Corvo, ou até fora do Bico do Corvo, puxar um pouquinho essa conversa tua com seu pai, para registrar o evento, esses encontros, porque isso é a história do evento, né, Douglas? É verdade. E acho que valeria resgatar. Se isso não foi feito naquele momento, acho que a gente podia fazer um especialzinho, porque, sabe, Karina, a gente fez no último, teve um mini documentário. Para mim é documentário inteiro, né? Não tem mini. Sobre a Campo Geek e tal, que eu também participei. E para quem é nerd é muito importante, porque para quem é geek, a sua história passa por todas essas coisas que um geek vive. Né? Então é muito difícil você dissociar e você ver que a tua história pessoal se misturou com a tua profissão, de um troço totalmente absurdo, como você falou, nunca houve a oportunidade de encontro e teve um evento geek. Né? Então isso é muito legal e acho que é muito inspirador pro público. Sim. Então, se você topar, teu pai topar, o Douglas topar e tudo mais, acho que a gente podia resgatar um pouco isso, né? Eu não sei se ele não tá muito bem, não sei se ele toparia, mas eu tenho uma foto que eu tirei com ele no evento. Então a gente pode fazer, não tem problema, e a gente pode botar a foto para representar ele, não tem problema nenhum. Que legal. A foto já fica de capa do post já. Olha aí, ó. Acho que ficaria legal, né, Marcelo? O que você acha? Sim, não, eu sou parceiro, bora fazer isso aí. Quando o Douglas falou, eu falei, nossa, cara, que pena que a gente não conseguiu falar no dia, sabe? Ia ser muito... provavelmente ia estar borbulhando coisas assim, né? Obviamente, né? Mas assim, pode falar, Douglas, desculpa. Porque eu explicar para ela, a edição passada a gente teve
nos 2 dias, 2.500 pessoas. Sim. E daí, nessa edição, a gente estava esperando um público legal, só que a gente não estava esperando um público tão gigantesco quanto foi. O pessoal da comunicação que a gente falou antes, o pessoal que estava apoiando institucionalmente falou, ó, se prepara para umas 10 mil pessoas. E, tipo, 10 mil pessoas é 10% da população da cidade. A gente tava pensando, eu pensei, como assim, cara? Não tem condição. E daí, só no sábado, foi mais de 5 mil pessoas, segundo o pessoal da segurança, né? No domingo, no domingo teve aquele temporal gigantesco. E só no domingo a gente teve mais público que na edição anterior. Então, talvez essa correria aí não deu tempo do pessoal gravar lá. A gente tava... Mesmo com uma equipe bem maior esse ano, eu estava assoviando e chupando cana ao mesmo tempo para dar conta de tudo. A edição vai ser maior ainda, pode ter certeza. Com certeza. É isso que o Goya tava falando, né? Pô, vamos combinar isso aí já, assim, inclusive já. Mas isso que ele estava falando sobre, e isso que você colocou também, Karen, sobre esse contato, essa coisa, a gente falou com bastante gente no evento, né, que a gente gravou, as irmãs Torres, a gente fala. As irmãs Torres. O próprio Manolo, o Sérgio também. A gente falou muito desse lado que é mais humano das pessoas, que o evento traz. Quando a Karine me pediu para fazer um feedback, ela falou, Marcelo, faz um feedback para mim, pode ser um áudio. Aí eu gravei para ela e mandei. Eu falei bastante disso, que essa conexão que o evento proporciona é o mais legal, sabe? Assim, o fato de você estar ali e ver a pessoa... A Adriana mesmo falou que nunca tinha participado de um evento. Daí ela falou que tava assim, meu, que legal isso aqui e tal. A Mariana chorou lá na gente gravando, assim, ela se emocionou. E isso é muito, sabe? Então, toda essa... isso é muito importante. Eu falei isso pra Karine, falo de novo aqui no podcast também. É um evento que só agrega, sabe? E soma, sabe? Tem que ter todo ano mesmo. Por favor. Já torcendo pros próximos aí. Todo ano. Fazer. E cada vez mais crescendo, assim, sabe? Com certeza. Fico honrado de participar. Levando mais gente, expandindo mais. Tem, assim, um potencial enorme. E eu tô começando a fazer evento, mas, assim, o pessoal elogiou muito vocês. Eu não precisaria, porque eu passei, eu estava lá, eu senti tudo. Mas eu sei que eles que fazem evento há mais tempo já passaram alguns perrengues em alguns eventos e questões assim, até de desrespeito, de contratante. E isso, assim, nunca, em momento algum, o Douglas e a Karine são incríveis desde o começo, tudo certinho, vem o tempo todo se a gente está bem, se a gente está sendo bem atendido, se está sendo bem estruturado, bem observado com tudo, se está faltando alguma coisa. Então, assim, é um carinho que a gente também tem em troca também, sabe? Então, isso não tem preço. Uhum. E eu, como cantora, às vezes de eventos de empresas, de aniversários, de casamentos, eu já passei por tanta coisa ruim, por tanto contratante desrespeitoso que não davam nem água pra gente. Uhum. Então o que a gente fala uma palavra de carinho, uma atenção, um olho no olho, uma sinceridade, sabe? Isso pra gente já é 100%. Uhum. Eles são incríveis. E assim, eu tenho uma pergunta que eu quero fazer, eu vou resgatar ela vai ficar deslocada. Mas assim, antes de eu fazer, eu quero aproveitar esse ganchinho também para dar esse feedback, assim, sabe? É muito importante, eu acho, esse vínculo que as pessoas estabelecem, principalmente num evento desse. Sim. E fica evidente o compromisso e o profissionalismo do Douglas e da Karine. Aqui estou falando com eles presente. Uhum. E não é um falso elogio, mas assim, é muito interessante porque isso vai ter a ver com a pergunta. Uhum. Porque realmente estabelece vínculos
que não haviam ou que estavam prontos para acontecer, e o evento oportuniza isso. Uhum. É muito engraçado, até a gente falou isso na entrevista com as irmãs Torres, as duas Torres, né? A gente estava falando, e você falou do Gabriel, né? Na última edição, quando eles estiveram aqui, o Gabriel comprou uma varinha do Harry Potter, e daí, eu não lembro se foi a do Dumbledore, de quem que foi, e a varinha quebrou, ele deixou cair no evento e quebrou. E daí ele viu todo murchinho lá no dia. E ele era mais novinho, né? Ele era mais uma graça, né? Sim, e daí ele disse, mãe, quebrou. E fazia tipo meia hora que ele tava com o negócio. Aí eu olhei ali, eu falei, dá para arrumar. Aí eu peguei, trouxe, pedi autorização para ele e para ela, trouxe aqui para casa, arrumei a varinha, deixando o mais impecável possível, e fiz uma cartinha para ele como Dumbledore, né, escrevendo como se fosse o Dumbledore. Aí envelheci um papel para escrever. Que legal, nossa, que cuidado. Fiz um cinete, eu não lembro, acho que eu fiz um cinete de cera, e daí devolvi junto dentro da caixinha da varinha. E aí, quando a gente estava ali no teatro, que a gente se encontrou de noite depois da abertura, Sim. Eu estava subindo para falar com vocês, e ele veio pulando assim, boia. A varinha quebrou de novo. Né? Mas a minha mãe conseguiu arrumar. E daí, assim, e aí ela... Aí a Mariana falou assim na entrevista, depois me chamou de ladinho e falou assim, ele ainda guarda a cartinha, né? Um querido também, um menino. Então assim, isso é um momento que não acontece em qualquer evento. Não acontece em qualquer evento, não acontece com qualquer pessoa. Né? E isso é uma coisa que assim é a marca da Campo Geek. Exatamente. Né? Pelo menos para a gente que está participando, eu e o Marcelo, desde o primeiro que a gente está acompanhando, né? Então é evidente isso. Sim. E isso volta à questão da emoção, lá atrás que eu fiz a pergunta para você, e você jogou uma coisa que vai fazer essa pergunta, que você disse, a inteligência artificial nunca vai tirar esse lugar, né? E eu concordo com você, eu acho que talvez a gente tenha, com certeza perderemos postos de trabalho, sim. Né? Não tem Já como. está acontecendo, né? Isso. É tipo a Revolução Industrial, agora a gente tem a Revolução Tecnológica, né? Isso, assim. Mas eu acho que é uma revolução, mas é uma revolução fria, né? Porque vai virar aquelas traduções mecânicas, as dublagens mecânicas, porque aí entra nisso que eu ia falar do que você mesmo falou, do emocional, que isso você não mente. E acho que é isso que faz o público brasileiro se apaixonar pelo dublador brasileiro e pela dublagem brasileira, porque ele reconhece esse fator emocional que é humano. Não sei se você concorda, essa é a pergunta. Com certeza. A gente se identifica assim. A gente se comunica assim, tanto com seres humanos quanto com a natureza. Então, onde que a inteligência artificial vai criar isso? Vai trazer a alma de um ser, seja ele qual for. Até de uma árvore. A árvore também tem sentimento, já foi provado. Bota uma música de um jeito que a árvore bota de outro. Exatamente, as entes lá dos Senhor dos Anéis. Então, assim, tudo que tem vida não tem como uma máquina substituir. Pode fazer algo parecido, ela copia. Emular, né? Mas não, ser fiel, não. Então, a gente traz a emoção, a gente sobrevive disso. E são almas falando com almas. Eu fui vítima de inteligência artificial também, de terem usado minha voz para isso, na canção do Trolls 3. Os fãs sempre pediram a versão completa da última música do Monte Tirado, que eu canto em inglês e em português também, né? Só que a gente não conseguiu, eu e o Marco Zene, que fazia meu irmão no filme,
A gente tentou até, mas não tinham mais pra gente poder... A gente queria fazer um clipe, fazer de estúdio mesmo, da gente cantando a música inteira e disponibilizando a música inteira pros fãs. E não conseguimos. Então, se você entra no YouTube, tem a versão que tem as partes que estão faltando com a minha voz, só que não é minha voz. Pegaram a minha voz pra fazer com IA. E quando eu ouvi isso, e foi por acaso, foi para um evento que eu fiz em Friburgo, que queria uma música para começar. Eu falei, pode ser a do Trolls, né, que começa igual a mim, que é o nome da música, pode ser essa. E aí eu fui procurar a música no YouTube. Aí eu fui ver uma versão que era maior do que... Ela tem, sei lá, 1 minuto a versão do filme. Aí tinha, sei lá, quase 3 minutos. Eu falei, não gravei tudo isso no coisa. Quando eu fui olhar, era isso. E eu ouvi, eu me senti violada, invadida. Eu falei, cara, é a minha voz, mas não tem alma. Sim, não sou eu. Não sou eu. E assim, eu comecei a chorar. Eu falei, cara, isso é muito ruim. Porque... o que mais que eles vão tirar da gente e mentir e criar coisas que não existem? E isso eu já via também dos meus colegas, que existe muito no universo do LOL. Fazerem frases e textos criados, adaptados de falas dos personagens e fazerem frases até obscenas com as vozes dos dubladores. E quando a gente começou esse movimento, eu falei, gente, isso não cabe em processo, porque estão falando coisas de coisas difamatórias ou obscenas que não foram gravadas por vocês. E tá lá a voz de vocês. As crianças vão ouvir isso, entendeu? Eu acho isso muito uma invasão. Muito agressivo. Né? Muito agressivo, muito agressivo. E fora os golpes que estão dando em idosos também, até de imagem. Você liga para um idoso, por exemplo, e você pode botar a cara de um ente querido, com a voz do ente querido, e pedir um dinheiro ali pro idoso. Então, assim, hoje em dia até isso a gente tem que cuidar e até dar uma dica de criar palavras-chave, palavras de emergência. Tipo, fazer perguntas que só a pessoa de verdade vai saber responder. Então, a gente está muito vulnerável, a gente está muito exposto e desprotegido, né? Verdade. É muito grave isso. E assim, é muito interessante essa leitura, porque a gente não para pensar. Às vezes, quem faz... Por exemplo, quem fez a música, pode ser que tenha feito na melhor da intenção de fazer uma homenagem. Eu acredito nisso. Eu acredito que tenha sido uma forma de, os fãs pedem tanto a versão completa, pronto, isso. Achamos. Criamos, né? Não achamos. Criamos a versão completa. Mas isso tem consequências. Mas aí que tá isso... essas consequências que são graves, né? Na homenagem, você pode ainda fazer algo ilícito, né? Em um buraco na alma, né? Porque como você disse, não sou eu não estou ali, né? E que as pessoas não param para pensar nisso. Não. Pois é. E como a gente vai se sentir ouvindo, vendo, sabe? Foi bem ruim. É verdade. Gente, pior que eu poderia... Tenho mais 8.714 perguntas para te fazer. Mas eu sei que se eu fizer, o Marcelo vai brigar comigo, porque ele sempre briga. Ele é bastante castrador, sabe? No podcast. Eu ia falar a minha frase de podcast que todo mundo me zoa, que eu sempre falo, pra gente encaminhar para um final. É sempre eu que faço isso, esse papel, né? Então, essa é a sua deixa, Marcelo. Então. E daí eu falei assim, cara, mas hoje eu não quero me encaminhar pro final, porque a gente tem tanta coisa para conversar, mas eu imagino Pode falar o que der aí para vocês, eu tô tranquilo. Imagino, para não ficar muito tarde e também para ficar um gancho aí para você voltar já com aquela ideia do seu pai, da foto, né? Que a Campo Geek com o Douglas e a Karine aí trouxeram para você mais emoções do que você esperava, vamos dizer assim. Né? Nossa, demais. Então, acho que a gente pode talvez encaminhando o papo para um final. Eu gostaria de agradecer você
por esse papo, né? A gente demorou para conseguir marcar, deu para era para ser num dia, muitas coisas, mas deu tudo certo. Conseguimos. Agradecer o Goya também, que tá por aqui sempre comigo e com a gente no podcast, o Douglas e a Karine, que, pô, muito feliz de vocês estarem participando, porque vocês que são os Campo Geekers more, né? Vamos dizer assim, os criadores e grandes idealizadores desse evento, que trouxe a Karen para mais perto da gente, pra gente conhecer, né? Criou essa... Fizeram chorar também na abertura do evento. Olha aí, ó. Muito bom. O Gabriel olhou pra mim e falou assim, tá se afogando aí? Toda a música, começava a primeira nota, já tava aos prantos. Isso foi muito legal mesmo. Mas muito obrigado, a gente agradece. Eu agradeço, né, pessoalmente. Muito bom o papo. E já fica o convite para você voltar. E para te encontrar, muito provavelmente, Karen Padrão, nas redes sociais. Tudo. Tá, beleza. Instagram, TikTok, não uso muito, mas tem algumas coisas lá que eu pretendo botar mais. Twitter, tudo @Karen Padrão. Aí, ó, fácil de achar, hein, galera? Eu passo minha bola aqui para vocês fazerem as suas falas. Esse pessoal, eles, na primeira edição, a gente não sabia. Eu falei, eu quero fazer um evento. E daí a gente não sabia como fazer um evento, foi lá e fez um evento. Aí eles fizeram um episódio depois com considerações do evento e tal. Aí eu mandei mensagem, falou, deixa eu participar do podcast de vocês para falar do evento. Eles acharam que eu ia xingar eles. Ah, meu Deus. Mas... Aí na segunda edição eles já viraram o podcast oficial do evento e agora já virou o videocast já. Isso aí. Mas eu só queria agradecer de volta a tua disponibilidade para vir pro evento, para atender a galera. O primeiro painel do Pedro, assim. Foi uma honra ser a primeira entrevistada por ele também. E ele disse que adorou. Eu falei, rapaz, você é o que mais conhece de ordem paranormal. É verdade. Aqui é você. Dele, não, mas eu não conheço muita coisa. Falei, então, você já conhece mais do que a gente. Então você se vira, não quero saber, vai ser colega de profissão, você atua lá no palco, você é ator, você tem que atuar lá no palco e se vira aí. E que bom que ele deu conta e a gente... E o público também ajuda muito, porque eles vão fazendo pergunta. Eu me embolei lá também, que eu errei a história toda de um monte de coisa. Aí eles, não é isso, é isso. Eu falei, tá, mas é isso que acontece. É porque eu falei, gente... A gente, quando vai dublar, a gente não vê tudo. A gente vê só as nossas cenas. Então, não sei o que acontecia antes. Eu só entendi... Assim, o Hexatomb, eu não sei nada. Então, eu só sei que a Agatha fez merda sem querer. Você nem pode falar palavrão, né? Desculpa. A Agatha fez besteira sem querer. Aí eu falei, ela começou o Apocalipse. Não. Falei, não, mas... o plano que ela usou deu errado e o Apocalipse começou. Falei, foi ela que começou de alguma forma. E não era pra ela morrer? Não ia matar? Não, porque se não tivessem matado, acho que o Giovanni, a Agatha ia morrer. Falei, pelo amor de Deus, a gente descobre o endereço do Selbit, vai lá. Não mate a Agatha. Então, assim, eles ajudaram muito, deixaram todo mundo muito à vontade. Aí tinha hora que o Pedro me olhava assim, aí eu falei, a gente fala de outra coisa, vamos falar de mais coisa. Então, assim, foi muito, acho que a gente ficou muito à vontade. A gente conversou muito, o público ajudou. Aí teve um momento que eles começaram a me dar presentes também. Então, foi incrível. Foi, assim, um papo que a gente não queria terminar, queria estar ali o tempo todo. Uma coisa que me encanta muito ali no evento o pessoal, até tem um quadrinista famoso já, que ele falou, mas cara, você mora em Curitiba, façam lá que tipo, lá já tem tudo mais fácil lá para vocês. Daí eu falei, cara, mas não tem a mesma graça que fazer lá. Tipo, aqui em Curitiba tem outros eventos rolando, mas não tem quem faça lá. Então, tipo, o público eu já cobri bastante evento e o público ali do Campo Geek, ele é um pouco diferente justamente por essa questão de não ter eventos ali direto, tá longe de grandes centros. Então, quando vem os convidados, o pessoal trata com bastante carinho mesmo. Sim, muito. Obrigado, viu? Obrigada a vocês, de verdade, foi uma honra. Karine, você vai falar? Oi, gente. Obrigada, desculpa qualquer coisa. Imagina.
E eu só agradeço demais assim, a conversa. Mais uma vez, eu lamento que a gente não tenha conseguido falar para fazer o videocast naquele momento, né? Mas fica aqui, reforço o convite do Marcelo para que você volte outras vezes. Só chamar que eu venho. E assim, foi uma conversa muito gostosa, uma conversa maravilhosa, e eu espero que você tenha interesse em voltar para a gente tratar de todos os assuntos, qualquer assunto que você quiser falar. Com certeza, vamos sim. Estou à disposição, vocês são incríveis, obrigada pelo carinho, obrigada por me chamarem, por mesmo não dando... E eu sei que é muito corrido, e também, além de ter sido corrido para vocês, foi corrido para mim também, porque teve isso também, de eu ter encontrado meu pai, então eu estava dando atenção para ele também. Então, acho que tudo aconteceu no tempo que deveria acontecer, né? Então, a gente não teve a conversa pessoalmente, mas estamos tendo uma conversa excelente, maravilhosa agora, e com mais tempo, com mais calma também. E por mais que estejam só ouvindo a gente está se vendo aqui, então tá um pouquinho perto. E numa próxima oportunidade a gente faz pessoalmente, fala de mais coisas, vão ter mais tópicos pra gente conversar e matar a saudade pessoalmente também do evento, da cidade, de todo mundo. Massa, bom demais, gente. Muito obrigado, galera. Uma boa noite. E logo sai nosso episódio com a Karen. E vai.